Dimensionamento ao esforço transverso. Parte 2. Constituem os principais objetivos do presente módulo a análise do mecanismo global de resistência ao estado limite último de esforço transverso, designado por treliça de Morse, para diferentes inclinações das bielas, ou seja, o denominado método θ variável. E a avaliação das tensões de compressão no betão e o dimensionamento da armadura transversal, de acordo com o referido modelo, bem como a análise das disposições regulamentares relativas às armaduras transversais. Avaliem-se então as consequências da adoção de diferentes ângulos θ no dimensionamento escolhidos para a treliça de Morse. Vou aqui admitir que, enquanto projetista, eu escolhia ou um θ de 30 graus ou um θ de 36,6. Para este efeito, vamos considerar uma viga de secção retangular com 6,062 metros de vão, sujeita a uma carga uniformemente distribuída de 10 kN por metro e com um braço igual a 50 cm. Ou seja, a viga, tal como está aqui representada, metade dela, portanto, com um vão de 3,031 até ao meio vão, com a carga de 10 e, portanto, com a tal altura, distância entre a zona das compressões e a zona das trações igual a 0,50. Porquê este comprimento estranho de 6,062? Vou já mostrar a seguir. O que é que se adotam nestes exemplos seguintes? O ângulo de θ igual a 30 e de θ igual a 36,6. E porquê é que, portanto, estou a idealizar a viga com estes 6,062 metros? Aqui a resposta é que trata de um exemplo didático e, como tal, pretendi de encontrar uma viga em que a modulação por treliças com os ângulos escolhidos, conduz à existência de um número inteiro de módulos em ambas e, portanto, perfeitamente encaixáveis nestes 6,062 metros. Ou seja, com um ângulo de 30 graus, teríamos uma treliça como aqui está representada, com, digamos assim, 6 treliças completamente inteiras e 2 terminais, com metade do comprimento aproximadamente, e com um θ de 36,6, um passo ligeiramente mais apertado, dando 8 treliças, mais as tais 2 de extremidade. E, portanto, as vigas, teriam rigorosamente o mesmo comprimento, 6,062, e encaixam um número exato de treliças, e isto mais para facilitar a idealização e compreensão daquilo que estou aqui a querer comparar. Analisemos então agora a treliça com θ igual a 30 graus. Vamos admitir que o A, a largura do apoio, é nula e determinemos as forças nas diferentes barras da treliça que idealmente se forma dentro deste espaço. Portanto, vamos começar por subdividir a estrutura nas tais regiões. Elas vão estar afastadas, sendo o θ igual a 30 graus e sendo o Z igual a 0,5 metros. Então, nós sabemos que a distância na horizontal das barras das treliças serão Z igual a Z cotangente θ, ou seja, como o θ é 30 graus e o Z é 0,5, isto dá 0,866 metros. Consequentemente, portanto, esta é a largura global do tirante da treliça. Quanto à largura da biela, pois é a relação entre duas regiões inclinadas e, portanto, nós podemos transformar
cá está a tal a viga de betão nesta idealização desta treliça, em que, naturalmente, a distância à treliça do lado esquerdo teríamos que acrescentar metade da largura do apoio, e é essa que eu estou a admitir como sendo igual a zero, razão pela qual, naturalmente, a distância ao apoio será z cotangente θ sobre 2, neste exemplo. Portanto, cá está, ficou mais curto, digamos assim, esta parte terminal, porque admiti que o A era igual a zero. Pondo agora a carga, vejamos a área de influência da carga uniformemente distribuída que está a atuar em cada nó de treliça. Portanto, no nó central temos apenas do lado de cá, porque estamos a falar por um plano de simetria, 4,33 kN. Teremos no nó seguinte 8,66, mais 8,66 no nó seguinte e, naturalmente, mais 8,66 no último nó. E, portanto, com isto, modelamos naturalmente a carga que está a carregar a estrutura e em que a carga central é apenas metade por se tratar de um eixo de simetria. Escolhido o ângulo, fica definida a treliça, podendo então facilmente efetuar-se o cálculo das forças nas diversas barras por ordem representada. E, portanto, cá está, nós temos a treliça, temos os vãos, sabemos que a treliça está apoiada na parte à esquerda, a resultante terá, portanto, toda esta carga terá que vir para este apoio, serão 30,31 à esquerda, os outros 30,31 irão para o outro apoio da direita, e, consequentemente, conhecida esta reação, será fácil determinar quer a força de tração, quer a força de compressão na parte direita, quer a força em cada barra. Portanto, por equilíbrio, eu consigo determinar que a força de tração na secção da simetria é 93,75. Obviamente, a força de compressão será igual e de sentido contrário. E, com isto, estamos em condições de, aplicando o método dos nós, determinar as forças em todas as barras. E, consequentemente, primeiro podemos determinar, porque o nó 1 nos permite resolver as forças nas barras 1, que eu aqui representei. Depois ficaremos em condições de resolver o nó 2 e, consequentemente, saberemos as forças naquelas duas barras. Depois estará disponível o nó 3 para cálculo de equilíbrio, do qual resultarão conhecidas as forças naquelas duas barras 3 e assim sucessivamente. Nó 4, conhecem-se aquelas duas forças. Nó 5, conhecer-se-ão aquelas duas forças. Nó 6, conhecer-se-ão aquelas duas. E, finalmente, no nó 7, aproximamos-nos do final dos cálculos e, por último, ao resolvermos o nó 8, digamos assim, temos a estrutura resolvida. Portanto, resolvida a treliça, ficam conhecidas as forças nas diferentes barras. Estas forças foram calculadas e vou aqui representá-las, portanto, em termos de equilíbrio global, a reação é 30,31 e já vimos que as forças de compressão e de tração existentes na simetria são 93,75. E agora, resolvendo o nó 1, chegamos à conclusão que a força vertical é 0 e a força no tirante é de 93,8. Reforço que representei os tirantes a azul, ou seja, as barras que têm tração, e a vermelho as bielas comprimidas. Portanto, resolvido o nó 1, obtivemos estes valores. Se agora resolver o nó 2, conhecido por equilíbrio, tendo aquelas duas forças de 93,75 e 4,33, resultam as forças de 8,7 e 83 e 86,3. Depois, resolvido o nó 3, obtemos 86,3, 4,3. E reparem como há esta igualdade, ou seja, a carga que estava aplicada no meio-vão 4,33 foi transportada até ao nó 3 e a seguir, como não há capacidade mais do elemento a suportar na base, ela vai ser levantada
pelo tirante que une o nó 3 ao nó 4 e vai, no fim de contas, adicionar-se à carga de 8,66 a atuar naquele nó e por isso vamos passar a ter uma força inclinada de 26,6 maior e, consequentemente, quando chegamos ao nó 5, vamos ter de levantar a soma dos 8,66 com o 4,33 e, portanto, aquele 13 não é mais do que o 8,6 mais 4,3, o que nos dá, portanto, aquela carga a ser levantada de 13 e resolvido o nó 6 dá-nos 43,8 mais 25,9 e, finalmente, no nó 7, 21,7, 26,3 e pelo nó 8, 40,1. Portanto, quando eu agora analiso qual foi a força na armadura transversal, e é preciso não esquecer que a força na armadura transversal é o esforço transverso, nós temos então que o esforço transverso varia, se a barra for contínua, como é em termos de viga de betão, o seu diagrama de esforço transverso seria este, com 30,3 à esquerda e 0 no meio vão. E o que nós constatamos é que qual é aquela força máxima que eu tenho nos tirantes verticais da minha treliça, aquilo que eu verifico é que no tirante à direita a força é nula, no centro não há esforço transverso, e o máximo tirante tem uma carga de 21,7, como ali está representado a verde. E, portanto, como é que a que é que corresponde este 21,7? 21,7 é nem mais nem menos o esforço transverso à distância a z cotangente de θ, ou seja, aos 0,866 metros. E, portanto, esta é uma informação extremamente importante. O maior esforço transverso na viga, pelo modelo de treliça, ocorre à secção afastada, a z cotangente de θ do apoio, e é o esforço transverso para essa secção que nós teremos que dimensionar a correspondente armadura. Depois, o que vemos é que os esforços nos diferentes tirantes, no seguinte é 13 e no seguinte é 4,3, sendo 0 no último. Consequentemente, conclui-se, portanto, que, como eu há pouco me referi, toda a carga vai sendo transportada pela biela comprimida até à armadura longitudinal, sendo depois levantada pelo tirante de esforço transverso. Vejamos então agora como é que são as forças nas escoras de betão, ou seja, nas regiões inclinadas, aquelas forças, no fim de contas, que trazem desde o carregamento até a armadura longitudinal. Portanto, a força de compressão seria no máximo de 60,6. Aquilo que nós constatamos analisando aqui a treliça é que na primeira nós temos 8,7, que é 4,3 a dividir por seno de 30, ou seja, e naquela distância do z cotangente θ, ou seja, os 8,66, e se marcarmos as restantes, vemos que, mais uma vez, a máxima compressão, porque a última é 40,1, é mais baixa que os 43,8, a máxima compressão vai depender da inclinação do θ que nós estivemos a escolher, e a máxima tensão ocorre para o esforço transverso a z cotangente θ no apoio. E, portanto, a máxima força nas escoras é de 43,8 e aonde é que ocorre? Ocorre, mais uma vez, a z cotangente θ, ou seja, aos 0,866 do apoio. Finalmente, como é que evoluem as forças na armadura longitudinal? As forças de tração. Pronto, o que nós sabemos é que a viga é simplesmente apoiada, o momento de uma carga distribuída é o PL² sobre 8, portanto,
a força de tração máxima seria o momento a dividir por Z, o que daria 10 vezes 6,062 ao quadrado, a dividir por 8 vezes 0,05, ou seja, 91,9, próximo dos 93,25. E, portanto, o que concluímos então, cá está, nós temos 93,8, que depois baixa, e este valor é válido nos Z cotangente θ, ou seja, nos 0,866 metros, depois baixa para 86,3, torna a baixar para 63,8 e termina nos 26,3. E esta é a evolução, e como vemos, e aquilo o fator mais importante aqui a realçar, é que o esforço transverso, por ser nulo na secção de meio vão, não vai, obviamente, afetar a quantidade, a força de tração e, consequentemente, não vai obrigar à colocação de mais armadura longitudinal nas secções de momento máximo e, consequentemente, essa é a razão pela qual, quando se procede ao dimensionamento à flexão, não o podemos fazer de imediato sem conhecer o esforço transverso ou sem conhecer as consequências do esforço transverso, porque os esforços máximos não são influenciados pelo efeito do esforço transverso. Então, agora vou, de uma forma mais rápida, mas vou reproduzir aquilo que nós vimos, caso tivéssemos optado por uma treliça com 36,6 de θ e analisarmos as diferenças nas diferentes barras. Portanto, cá está, as barras agora estariam afastadas, porque o θ é 36,6, vamos manter o Z igual a 0,5, vamos manter o vão de 3,031 até meio vão, e portanto isto faz com que o nosso Z, o cotangente θ, passou agora a 0,674, mais pequeno que o anterior de 0,8866, e como tal, agora eu tenho uma treliça com mais uma peça completa e na qual, obviamente, vão atuar as cargas. Portanto, vamos também admitir o A igual a 0 e as cargas agora, obviamente, porque o Z cotangente θ é mais pequeno, é essa distância que é vezes 10 em termos de carga e, portanto, temos aqui mais um cálculo, ou seja, temos mais barras para calcular, no entanto, a carga total aplicada terá que ser, obviamente, globalmente a mesma. Portanto, quando passamos agora ao cálculo e resolvendo aquela treliça, passamos agora ao cálculo do diagrama de esforço transverso e das forças na treliça, o que obtemos é que o esforço transverso máximo vai ocorrer a Z cotangente θ, ou seja, aos 0,674, e quando nós marcamos os valores, chegamos à conclusão que o máximo, portanto, será de 23,6, depois passará para 16,8, 10,1 e 3,2. As forças nas escoras é a mesma coisa, ou seja, a base de trabalho é a mesma, mas agora está fatiada, digamos, em mais uma vez. Portanto, a distância é Z cotangente θ, o tal 0,674, e os valores das forças de compressão são 47,2 no máximo, e depois passa a 43,1 na última biela. Finalmente, as forças na armadura longitudinal vão começar nos 93 e vão baixando 88,5, 74,9, 52,2 e 20,4. Da análise dos resultados das duas treliças, o que é que se pode concluir? Ponto número 1. A força máxima nos tirantes, ou seja, nos estribos, que é aquilo que nos vai conduzir ao dimensionamento da armadura transversal, ocorre para o esforço transverso situado a Z cotangente θ do apoio. Portanto, não sendo por isso necessário dimensionar os estribos para o esforço transverso máximo, que é na secção do apoio. Ok? Portanto, cá está, eu tenho para o caso do Z cotangente θ igual a 0,866, o máximo valor nos tirantes é de 21,7, não é de 30,3, e portanto que é o esforço transverso a Z cotangente θ, e no caso da treliça com 36,6, o Z cotangente θ deu 0,674, o que leva a um maior esforço transverso a 23,6, aquele esforço transverso para o qual temos que dimensionar a armadura.
Quando comparamos as forças na armadura transversal, portanto, vemos que os valores máximos são diferentes, sendo maiores no caso da treliça com maior teta. Portanto, o esforço é máximo para o modelo 2. Portanto, o valor é mais condicionante para o caso do maior teta. Passando agora à análise digamos assim, da compressão. Portanto, a restante carga que não foi contabilizada nos dois modelos, ela não foi contabilizada porque é uma carga que passa diretamente para o apoio, não necessitando do mecanismo de treliça para passar para esse apoio. E, portanto, não mobiliza o mecanismo de treliça. Portanto, a carga vem do vão, chega ao apoio e, consequentemente, a última treliça vai funcionar e a carga passa diretamente para o apoio, não necessitando de mobilizar o mecanismo de treliça. A força máxima nas escoras, obviamente, que me vai ajudar ou permitir proceder à verificação da compressão máxima no botão, ocorre também para o esforço transverso máximo função do θ que adotemos, ou seja, situado a z cotangente θ do apoio, e é para lá a biela que transporta a carga para o apoio, apresenta o ângulo θ1 que é maior, o que diminui a força de compressão. E, portanto, cá está, para o Z cotangente θ, eu tenho a maior força de compressão de 43,8 e para o Z cotangente θ, teremos o 47,2. Portanto, quando nós comparamos, novamente os valores, cá está, o modelo 2 tem um valor de compressão global mais condicionante, é o associado ao maior θ. Quanto à armadura longitudinal, tem de ser prolongada para além da secção em que ocorre o momento fletor que a determinou, e isso é fruto do acréscimo da força da armadura longitudinal devido ao esforço transverso. Consequentemente, portanto, como aqui mostro no caso da treliça dos 36,6, reparem que a força é determinada para cada uma destes passos, a força é determinada para o momento que se situa à direita, tendo a armadura que ser continuada e prolongada durante esse trajeto até poder ser diminuída, digamos assim, para o momento seguinte. E é este efeito que depois será traduzido na regulamentação, como iremos ver adiante, de uma maneira simplificada através da translação do diagrama de momentos. Portanto, aqui está a armadura que eu necessito nesta secção, vai continuar a ser requerida até àquela secção. Implicações associadas, portanto, à escolha do ângulo θ, que é um grau de liberdade que o projetista tem. Portanto, eu apresento aqui nesta tabela a relação, portanto, dos diferentes θs. Se escolhermos um θA menor que um θB, o passo da treliça, o Z cotangente de θA, é obviamente maior que o Z cotangente de θB, como vimos nos dois casos anteriores. Já a força de compressão no botão será o VSD sobre seno de θA ou de θB, portanto é maior no caso do θA menor. A força na armadura longitudinal, o VST cotangente θA, é também ela maior para o caso da armadura longitudinal, associado ao menor θ. E, finalmente, na armadura transversal, o ASW sobre S, do caso com um θ menor, será menor que a armadura transversal associada ao θ maior. E, portanto, é esta dualidade
que se eu escolher diferentes tetas, basicamente eu posso aumentar, diminuir as compressões no betão, mas posso aumentar, consequentemente aumento a necessidade de maior armadura transversal. E, portanto, é este equilíbrio entre o que se tira de um lado e que se põe no outro que irá garantir o equilíbrio da peça e poderá ser vantajoso para o projetista poder, no fim de contas, ter este grau de liberdade para o dimensionamento da armadura. Passando agora à leitura do que escreve o Eurocódigo 2, vemos que o Eurocódigo, no parágrafo 9.2.2, diz que a especificação da armadura de esforço transverso deve obedecer a regras regulamentares, que são expressas no parágrafo 9.22 do Eurocódigo, e, de acordo com o Eurocódigo, com este artigo, diz-se que a armadura de esforço transverso deve formar um ângulo alfa entre os 45 e os 90 graus com o eixo longitudinal do elemento estrutural. Isto já vimos, é devido à ação sísmica e, portanto, aquilo que aconselho é, em regiões de risco sísmico elevado, como em Portugal, vamos adotar sempre estribos verticais. A armadura de esforço transverso pode ser constituída por uma combinação de estribos envolvendo a armadura longitudinal de tração e a zona de compressão. A armadura de esforço transverso pode ser constituída por uma combinação de varões inclinados, de estribos, leathers, etc., que não envolvendo a armadura longitudinal estão convenientemente amarrados nas zonas comprimidas e tensionadas. Diz ainda o artigo que os estribos deverão ser amarrados eficazmente. Permite-se a emenda por sobreposição do ramo próximo da face de uma alma, desde que a armadura não tenha que resistir à torção. E pelo menos 50% das armaduras de esforço transverso necessárias devem ser constituídas por estribos. A armadura de esforço transverso é dada portanto, a percentagem de armadura, a taxa de armadura de esforço transverso, o ρW, será o ISW sobre S vezes 1 sobre BW vezes seno de alfa, em que o alfa seria a inclinação do estribo, e que se nós considerarmos como o alfa for 90 graus, o seno é 1 e, portanto, a expressão simplifica-se, em que este ρW é a taxa de armaduras de esforço transverso, que não pode ser inferior a um ρ mínimo que o regulamento especifica, e o ISW é a área de armadura de esforço transverso existente num comprimento, em que o S é precisamente o espaçamento das armaduras de esforço transverso medido ao longo do eixo longitudinal do elemento. E o BW, a largura da alma do elemento, sendo, portanto, o alfa o tal ângulo formado pelas armaduras de esforço transverso e o eixo longitudinal. A taxa mínima de armaduras de esforço transverso que o Eurocódigo propõe ou especifica é dada por o ρW mínimo é 0,08 raiz de FCK sobre FYK, em que o FCK é dado ou é considerado em gigapascais, em megapascais, peço desculpa, e o FSYK em megapascais, nas unidades correspondentes. E, portanto, de onde nós podemos então escrever que o ISW sobre S mínimo, pegando nesta expressão do ρ mínimo, será o ρW mínimo vezes BW vezes seno de alfa, ou seja, 0,08 raiz de FCK sobre FYK vezes BW vezes seno de alfa. Como o alfa, regra geral, é 90 graus, a expressão fica 0,08 raiz de FCK sobre FYK vezes BW. O espaçamento longitudinal máximo entre armaduras de esforço transverso não deve ser superior a SL máximo, sendo LS máximo definido pelo Eurocódigo como sendo 0,75 vezes D vezes 1 mais cotangente alfa. Claro que se adotarmos um alfa igual a 90 graus, cotangente alfa é 0 e, portanto, o valor será 0,75 vezes D, portanto, o espaçamento máximo dos estribos verticais. E, portanto, o espaçamento dos estribos a escolher terá que ser inferior a este valor e aconselha-se a nunca adotar espaçamentos superiores a 0,35 metros. O espaçamento transversal entre os ramos dos estribos não
deve ser superior também a um valor, portanto, a um ST máximo, que é 0,75D, a altura útil, nunca excedendo os 0,60 cm. Ou seja, a distância entre os ramos verticais do estribo, de qualquer estribo, não pode exceder este valor de 60 cm ou 0,75D. E se o espaçamento transversal entre os ramos dos estribos for superior a 60, o que é que fazemos? Bom, neste caso, se eu tiver uma secção com uma forma achatada, portanto larga em termos globais, se eu tiver, portanto, e se a distância entre os estribos que eu iria colocar me dá superior a estes 60 cm, aí o que temos que fazer é colocar mais estribos e, portanto, ou colocamos um estribo no meio e, consequentemente, passei a ter metade da distância, e se ela já for menor que os 60 cm, fica o problema resolvido. Se não, posso ainda passar a colocar, a partir, digamos assim, a secção, os estribos, em dois estribos fechados, desta forma, portanto, um maior e um mais pequeno, ou dois mais pequenos, mas com, portanto, cerca de 2/3 da largura da secção, e em que a distância entre os ramos dos estribos se reduz consideravelmente e, portanto, permite verificar a distância legal. Quanto à pormenorização dos nós, portanto, à semelhança das vigas, os pilares também vão necessitar ou também vão exigir a colocação de armaduras transversais, que nos pilares nós geralmente denominamos por cintas, e como o pilar e a viga são betonados em conjunto, nesta região, quando eu digo em conjunto, são betonados de uma forma solidária, aquilo que e porque o pilar é o elemento mais, digamos assim, mais exigente em termos de segurança, é aquele que a estrutura depende mais em termos de segurança, é aquele que não pode romper. Por causa disso, no interior dos nós vai prevalecer sempre a armadura dos pilares. O que é que isto quer dizer? Significa que temos as armaduras de esforço transverso das vigas que vamos interrompê-la quando chega à face dos pilares e é a armadura do pilar que, no fim de contas, existe no nó. Claro que não sobrepomos as duas, porque seria praticamente impossível de executar. E, portanto, por facilidade de execução, apenas prolongamos as dos pilares para o nó, mas são sempre as armaduras no nó são sempre as dos pilares. Nos casos em que as secções apresentam largura variável, deve considerar-se como uma largura BW, diz o regulamento, como sendo a menor largura numa zona compreendida entre a armadura tracionada e 3/4 da altura útil. O que é que isto quer dizer? Se tiver uma secção com este formato, de largura variável, claro que a menor largura existente entre a zona da armadura e 3/4 da altura útil será sempre a largura à zona da armadura. Portanto, sendo 3/4 da altura a menor largura existente neste elemento é, obviamente, a largura ao nível da armadura, mas se a secção for ao contrário, isso já não acontece e, portanto, a menor largura será a largura medida em cima, ou seja, porque é preciso não esquecer que se a secção do elemento varia, as tensões de compressão, porque as bielas vão da zona mais comprimida para a zona mais tracionada, atravessam o elemento e, consequentemente, a largura que nos interessa, aquela que mais condiciona, é onde for mais estreita, porque as tensões serão mais elevadas. E, portanto, e o outro aspecto importante que quero deixar aqui reforçado é que, por exemplo, se estivermos numa secção com o formato T, por exemplo, naturalmente a largura que nos interessa é a largura da alma, porque as forças passam das compressões para as trações na alma e, portanto, o BW será a largura da alma. No caso de secções circulares, poderá considerar-se uma secção retangular equivalente com as seguintes características, que foram aferidas experimentalmente. Portanto, considerar como um B equivalente uma largura igual a 0,9 vezes o diâmetro e com uma altura equivalente dada com 0,45 vezes o diâmetro mais 0,64 vezes o D menos o diâmetro sobre 2.
A largura a considerar no dimensionamento ao esforço transverso de secções de largura não uniforme em toda a altura. Como eu já referi, a secção T ou a secção U, ou neste caso, portanto, o que temos que nos preocupar é com a largura mínima da biela de compressão que nos traz as forças das compressões até às trações e, claro que, no caso da secção T, será um BW, apenas a alma da secção T. No caso de uma secção U, invertido será a largura das duas almas, ou seja, o BW será a soma do B1 mais o B2. Se estivermos a falar de uma secção em caixão com, com dois ocos, a largura é, obviamente, a soma das três larguras aqui referidas, B1 mais B2 mais B3, que permitirá determinar a largura a considerar para a verificação das tensões de compressão do esforço transverso. Então, voltemos agora novamente àquele exemplo que demos no módulo anterior, em considerar esta viga com 6 metros de vão, sujeita a 3 cargas uniformemente distribuídas distintas, de 40, de 80 ou de 160 kN por metro, e que em função do VSD vimos que a primeira teria um ângulo, ou escolhemos um ângulo de 26,6, a segunda um ângulo de 30 e a terceira um ângulo de 40, vejamos as implicações disso nas quantidades de armadura, as quais são dadas por VSD sobre Z cotangente θ FSYD. Assim, para o primeiro dos tetas de 26,6, o Z cotangente θ resulta igual a 1 metro. Para o segundo teta de 30 graus resulta 0,86 metros. E para o terceiro teta de 40 graus resulta de 0,59 metros. E, consequentemente, o esforço transverso de dimensionamento, que é o esforço transverso máximo no apoio, menos a carga a Z cotangente θ, e, portanto, será 120 menos 40 vezes G cotangente θ, ou seja, é 80 kN o esforço transverso de dimensionamento no caso 1. No caso 2, as contas conduzem a 171,2 e no caso 3 a 385,6. Portanto, faço notar que o esforço transverso no apoio, porque a carga está a aumentar, é crescente, é 120, 140, 480, mas não é para estes valores que temos que dimensionar, é para os valores do esforço transverso Z cotangente θ, e foram esses que eu aqui calculei e apresento. Passando ao cálculo das armaduras e aplicando as expressões, para o caso 1, VSD a dividir por Z cotangente θ1 FSYD conduz a 2,3 cm² por metro. O caso 2 conduz a 5,72 cm² por metro. E o caso 3 conduz a 18,78 cm² por metro. E, portanto, não estou a dizer que isto são valores aceitáveis para esta viga, é apenas para analisarmos a influência da variação da carga e da escolha do correspondente teta. Naturalmente que, tendo obtido estes valores de 2,3, 5,72 e 18,78, havia sempre que passar a traduzir estas quantidades de armadura em estribos, em escolher armaduras. Isso é feito através de uma tabela de armaduras, como aquelas que vocês podem encontrar nas folhas, nas tabelas da unidade das folhas da unidade curricular. E, portanto, cá está, 2,3 é a armadura total que eu tenho que ter na secção. Admitindo que são secção com 2 ramos, eu teria que ter 1,15 por cada ramo. Olhando para a minha tabela, 1,15 seria, pelo menos, φ de 6 afastados de 20, que dá 1,41. Portanto, se para o segundo caso, que eram 5,72, admitindo que continuaríamos a adotar com 2 ramos, isto conduziria a 2,86 cm², consultando a tabela 2,86, o valor mais próximo são φ de 8 afastados de 17,5. E, finalmente, com 3 ramos, para o caso de maior quantidade de armadura, que eram 18,78, porque é uma quantidade
muito significativa, admitindo que eram 3 ramos e, portanto, dividindo por 3, este valor de 18,78 daria 6,26, o que conduziria as tribos de FIS de 10 afastados de 12,5. E, portanto, este é um exemplo que eu aconselho a fazer a análise, façam os cálculos novamente e escolham as armaduras e verifiquem como é que ficaria a pormenorização destas secções. E, portanto, neste presente modo, procedeu-se à análise do mecanismo global de resistência ao estado limite último do esforço transverso, ou seja, do modelo de treliça de Mohs para duas diferentes inclinações das bielas. Procedemos à avaliação das tensões de compressão no betão e das armaduras transversais e à análise das disposições regulamentares relativas às armaduras transversais.